Essa questão energética é preocupante. Os membros do Grupo de Estudos Estratégicos da Amazônia realizam hoje mais um encontro. E eles vão discutir exatamente isso, Humberto. O setor energético na região amazônica é um tema extremamente relevante, não é? Pois é, Paula. Essa questão da geração e abastecimento de energia na Amazônia é uma questão que deve ser tratada com muita seriedade. Então, nós estamos recebendo aqui hoje para conversar com a gente o professor Rubens César Rodrigues, que é diretor do Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico, ligado à Universidade Federal do Amazonas. Professor, o fato do estado do Amazonas pertencer e ser o único estado no Brasil a pertencer ao sistema isolado é realmente preponderante nessa questão da carência de abastecimento e geração de energia aqui na nossa região? Bom dia, Humberto. Bom dia, Paula. Bom dia. A bem da verdade, o estado do Amazonas ele não é o único que está nessa configuração de sistema isolado, ou seja, desconectado da rede elétrica nacional. Nós temos Roraima, nós temos o Amapá, como foi mostrado na matéria agora há pouco. E normalmente, quando se fala de sistemas isolados, há uma preocupação com as capitais, mas nós temos que entender que o interior também se configura em sistemas isolados. E as soluções que estão sendo pensadas pelo governo federal, elas contemplam fundamentalmente as capitais, como a interligação de Tucuruí a Manaus. Mas o interior continua sem uma solução efetiva. Esse e outros aspectos de uma problemática complexa que será discutido, será o nosso objeto de discussão, de reflexões hoje pela manhã. Como resolver então esse problema, né? Nós temos a região da floresta, tudo isso que eu estou falando, as comunidades distantes, os municípios distantes uns dos outros, cidades isoladas, tem a questão da preservação ambiental, né? Como gerar energia e manter a floresta de pé. Tem a questão da Copa do Mundo, que daqui a pouco está chegando aí, e a gente hoje, a cidade de Manaus sofre com racionamento, queda de energia em vários bairros da cidade. O que poderia ser feito, nem que seja a longo prazo, para tentar resolver isso? A bem da verdade, nós precisamos de um conjunto de medidas e que envolve diferentes atores nesse processo. Então, há sempre que se imaginar que a concessionária é a única responsável, é a única que tem a solução para isso. Mas, na verdade, isso é um problema da sociedade como um todo. Então, quando nós olhamos a estrutura do governo estadual, por exemplo, nós notamos a ausência de uma Secretaria de Energia que pense e que implemente políticas energéticas e que não fiquemos somente à mercê das ações, das decisões da concessionária ou do governo federal. É preciso uma participação mais efetiva do governo estadual. Nós estamos aí no início de uma nova gestão, é uma oportunidade ímpar para se pensar efetivamente sobre isso, principalmente quando Manaus passa a ser vista pelo mundo inteiro em virtude da questão da Copa. Sem contar a questão ambiental que já remete Manaus aos holofotes do mundo com relação à questão ambiental e essa problemática onde nós consumimos muito combustíveis fósseis aqui. Então, na próxima terça-feira agora haverá a divulgação, por exemplo, do inventário de emissões de gases de efeito estufa do setor elétrico aqui do estado do Amazonas. O estado do Amazonas vai ser o primeiro estado a publicar esse inventário de emissões de gases de efeito estufa. Com relação a soluções tecnológicas, algumas já existem e outras precisarão ser pensadas. Nós temos uma diversidade de recursos energéticos, nós temos no campo de biomassas uma diversidade de resíduos agroindustriais e outros recursos naturais que precisam ser estudados. A forma adequada de se explorar esses recursos, garantindo a integridade do meio ambiente. Agora, enquanto essas pesquisas não começam a produzir resultados, o Linhão de Tucuruí, o Linhão de Jirau e Santo Antônio, como foi proposto aqui pelo presidente da Eletrobras, José Antônio Muniz, não seriam medidas mais imediatas para também resolver de uma forma mais assegurada o problema energético do Amazonas? Veja só, quando a gente fala em problema energético do Amazonas, novamente eu repito, isso resolveria o problema energético de Manaus. O Amazonas é bem maior que Manaus.
Então, isso são soluções que precisam ser implementadas, elas já deveriam estar em operação e não ainda em planejamento. O problema de deficiência elétrica em Manaus não é de hoje. Já entraram e saíram vários governantes e esse problema é histórico, ele se arrasta em Manaus. E não só em Manaus, como em toda a região norte. Então, é urgente que esses projetos sejam efetivados. Quanto tempo nós ficamos aguardando a entrada do gás natural? O gás chegou, mas até agora não tem uma termoelétrica usando o gás. Verdade, está certo. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Bom Dia Amazônia. Obrigado pela entrevista, professor Rubem.